no meio da crise que tá rolando agora, eu vi que teve muita gente perguntando sobre esperar que vai melhorar. Cláudia, senta lá. Tem gente que tá apostando na quebra da inteligência artificial, a bolha que vai estourar, só que o mercado continua rodando e as coisas acontecendo. Nós tivemos atualizações importantes para praticamente todos os componentes que vão no computador e todas as peças que vão equipar aí o seu dispositivo moderno, seja ele qual for. Incluindo placa de vídeo, tivemos atualização sobre os futuros preços e estoques das placas de vídeo NVIDIA RTX série 50, as placas RX 9000 da AMD e, pasmem, até placa-mãe. Memória e SSD também, então eu vou atualizar você que tá pensando em fazer um upgrade depois, te trazer as informações, se vale a pena você comprar agora ou esperar com essa crise toda. Eu falei já demais sobre crise da memória, procura qualquer vídeo aí falando sobre isso, mas nós tivemos atualizações de novo, dizendo que, segundo rumores, tá? Mas de uma fonte confiável da indústria, toda a produção de memória de 2027 já estaria encomendada. Eu falei algum tempo atrás para vocês que a Micron reuniu seus clientes, as empresas que compram. Com isso você pode entender qualquer empresa que precisa de chip de memória, de Apple, NVIDIA, AMD, Samsung, não, Samsung não, né? Samsung também, mas LG, qualquer uma que compra memória para pôr nos seus dispositivos, que vai desde smartphone até qualquer coisa smart. Eles proporam que os clientes fechassem um contrato tipo de exclusividade, mas não de exclusividade. Como é que ia ser isso? Eles iam manter uma faixa de preço garantida para esses clientes. Então, se de repente ele fosse lá e falar, olha, eu vou fechar esse acordo com você, então eles manteriam o preço atual como o preço mínimo a ser pago. Olha só que parece um péssimo negócio, mas não é. O mínimo, ou seja, eles não pagariam menos que isso, porém existiria um teto máximo. Então o cliente ia lá e fala, tá bom, eu compro a sua memória no mínimo nesse preço e você também só me vende no máximo até esse aqui. Se oscilar pra cima, você não me cobra mais. Se oscilar pra baixo, eu também não posso cobrar você. Esse foi o acordo que eles fizeram. Segundo as fontes da indústria, e são fontes confiáveis, esse acordo estaria rendendo frutos no sentido de comprometer toda a produção de memórias para 2027, o que significa que nenhum excedente estaria permitido. A Sony também veio e disse que todo o estoque de PlayStation 5 necessário para os próximos meses e já prevendo oscilações como, por exemplo, o lançamento do PlayStation 6, já estariam cobertos pelas encomendas que eles fizeram. Então, apesar dos aumentos de preço que aconteceram com os consoles, a Sony, pelo menos, diz que está garantida nesse sentido. Em relação a placas de vídeo, nós tivemos rumores recentes que se transformaram em aumentos de placas de vídeo, os conjuntos de memória e GPUs da NVIDIA, segundo as informações da indústria, ou seja, aqueles canais que compram os produtos, isso já aconteceu e a partir dos próximos meses a gente deve ver o aumento. Foi falado um aumento de preço entre 10% e 40%, leia-se para específicos, né? Então quando fala de 10% a 40% é que em alguns casos específicos pode chegar a 40%, mas não necessariamente no preço final, não quer dizer que a sua 50, 60 vai ficar 40% mais cara. Ah, bom. Esse aumento, inclusive, que aconteceu, ele é especificamente nessa parte, ou seja, no chips de memória, nas GPUs, no kit. Então, não necessariamente todo o restante da placa de vídeo vai sofrer o aumento, porém, esse aumento impacta no preço final e no custo final para a construção da placa e, obviamente, no preço final que você vai pagar. Depois que a NVIDIA fez isso, a AMD também o fez. As informações que a gente tem do Board Channels e de outras fontes é que a AMD deve aumentar o preço dos seus kits em até 10%, o que também deve refletir no preço. Na verdade, por volta dos 10%, né? Na casa dos 10%. Esses aumentos de preço que foram vazados ou que foram especulados e que se espera para os próximos meses, na verdade já começou a acontecer, é que a gente não está sentindo diretamente. O Daniel Owen, inclusive, é um excelente youtuber, fez um vídeo recente agora, e eu acho legal o vídeo dele, não porque é a forma mais científica de fazer essa medição. Existem algumas métricas utilizadas para fazer, existem ferramentas, bots que vão acompanhando os preços. Mas eu gostei do acompanhamento dele porque é justamente o que você como consumidor pode fazer.
ele acompanhou os preços das placas de vídeo do último mês pro mês atual. E ele fez isso aqui, ó, uma planilhinha do Excel, uma coisa que você pode fazer na sua casa. Vai lá, pega o melhor preço que você vê hoje da placa de vídeo que você quer comprar, ou das placas de vídeo que você quer comprar, abre uma planilhinha e coloca daqui um mês e vai acompanhando. De novo, tem ferramentas para fazer monitoramento, inclusive você pode fazer pelo nosso grupo de promoções. Você entra lá, pesquisa o valor da placa, ele vai aparecendo nos anúncios antigos, e aí você vai vendo o histórico de preço para saber, agora tá realmente barato ou tá mais caro? Ou tá mais caro do preço quando eu tava pesquisando. Então o Daniel Owen, ele fez essa planilhinha aqui, né, tipo papel de pão mesmo, e ele já notou um aumento. Você pode ver que o aumento que foi notado aqui, ele realmente bate com o que a gente estava esperando. Então, por exemplo, a 9060 XT de 8GB subiu 10%, a 9060 XT de 16GB subiu, aliás, $10, $50, a 9070 GR ficou 530 porque, enfim, não tinha antes, né, não mudou o preço, a 9070 subiu $70, a 9070 XT subiu só $20, a oscilação de preço, na verdade, né, a 5050 também $10, 5060 $20, 5060 Ti de 8GB $20, a que mais subiu foi a 5060 Ti de 16GB, $44, 5070 Ti subiu $140, retire o que eu disse, não foi o que mais subiu, né? E a 5090 subiu $100. O que é esse acompanhamento? E ele deixou bem claro que, na verdade, isso aqui é só um dia aleatório que ele pegou no mês e falou, bom, deixa eu ver aqui quais são os melhores preços que tem agora. E depois ele chegou, mais recentemente deixa eu ver quais são os melhores preços que tem hoje. Essa métrica, ela é válida justamente porque você acaba pegando dias de promoções e tal, e faz parte, é assim mesmo. A oscilação foi na casa de 10 a 11%, a média geral, a média global seria 10%. Então, de um mês pro outro, a gente já viu o acréscimo de 10% no preço das placas de vídeo diretamente. Se for seguir a lógica do que a gente está notando nos reajustes de componentes e de fornecedores e tudo mais, deve sofrer um aumento maior nos próximos meses, ou deve sofrer mais alguns aumentos nos próximos meses. Não é só na GPU. Isso aqui é o que a gente acompanha mais, as placas de vídeo é o que a gente tem acompanhado mais de perto. O Hardware Unboxed, inclusive, fez um acompanhamento recente que eu comentei com vocês, onde o preço das placas de vídeo se estabilizou. No Brasil, teve algumas placas de vídeo que diminuíram o preço, mas esse era um acompanhamento, eu diria que um pouco mais aprofundado. E ainda existe esse defeito. Eles fizeram num dia, aqui no Brasil, pelo menos, existe muita questão das promoções. A questão das promoções pega muito forte. E as promoções aqui no Brasil, elas começaram a modificar muito o preço. Então, se você vai lá hoje ou ontem, se você fosse ver um dia de data dupla no Brasil, o preço das placas de vídeo, ele parece que baixou, mas na verdade manteve o preço ali. Lá nos Estados Unidos já teve um aumento, como a gente sabe, o que acontece no mundo acaba refletindo no Brasil. Eu já comentei, inclusive, que eu acho bizarro que a RTX 5090 está barata aqui no Brasil. Sim, ela tá barata porque nos outros países, proporcionalmente, ela está custando mais caro. E o Brasil tem muita carga de imposto. Mesmo com a absurda carga de imposto que nós temos aqui, a placa de vídeo está barata. Lá fora ela já aumentou mais $100, lembrando que o MSRP dela não era $4.000, tá? O que nós temos agora de novidade? Bom, o que deve piorar nos próximos meses, se você está esperando para comprar, é que além do preço, deve diminuir a disponibilidade, ou pelo menos deve ser incerta a disponibilidade. Essa informação ela vem do Japão, da varejista a Softmap. Eu fui lá no Softmap, inclusive, para conferir os usados que eles têm lá, e segundo eles, as vendas de placa de vídeo RTX 50 aumentaram acentuadamente após os últimos relatos sobre aumentos de preços e problemas de fornecimento. Seria tipo aquele rush buying, né? Tipo, o cara sair correndo para ir comprar produtos porque ele acha que vai subir o preço. Isso pode ser interpretado como um comportamento de manada, das pessoas irem só porque todo mundo tá falando que vai subir o preço, mesmo eu estando mostrando pra vocês que o preço vai estar subindo, e tem gente que acha que é só uma teoria da conspiração, que a gente tá aqui aumentando o preço pra gente ganhar mais dinheiro, mas na verdade tá subindo mesmo. A gente tá acompanhando o aumento de preço e tá acontecendo de verdade. E obviamente essa corrida das pessoas pra comprar mais hardware não ajuda muito, porque daí aumenta a demanda e diminui a necessidade de você diminuir o preço, ou baixar o preço, ou manter o preço. Você pode aumentar ele. Scoop, foi isso que aconteceu, os fabricantes. Segundo o varejista, as placas GeForce RTX 5070 já estão sendo vendidas por mais de 110 mil ienes no Japão. Preços da RTX 5070 Ti e 5080 também estão subindo. A Softmap afirma que os futuros envios das placas 5070 e 5080 podem não chegar de forma consistente. A varejista aconselhou os clientes que já planejam comprar uma dessas placas a não adiarem a compra. Lembrando que é uma loja que está dizendo isso, e você vai falar assim, mas é bom porque os caras só querem fazer isso para vender. O que acontece?
que a incoerência nessa afirmação é a seguinte: sim, a loja quer vender, mas quando ela diz que tem inconsistência no estoque, para ela é ruim também, porque ela não sabe quando ela vai receber essas placas e nem qual a quantidade de placas ela vai receber, tá? Então eu diria que é um aviso amigável aqui. Apesar de ser uma loja, ainda é um aviso amigável para os clientes. A publicação surge na sequência de um comunicado da distribuidora japonesa CFD Sales, que confirmou revisões de preços das placas gráficas da Gigabyte entre 20% e 40%. Os novos preços aplicam-se a encomendas efetuadas através da distribuidora a partir de 1º de agosto. A CFD também cancelou encomendas existentes que não puderam ser atendidas com os preços anteriores. A Softmap também está incentivando os compradores a optarem por placas de vídeo usadas. A loja oferece aos seus membros uma garantia de 3 meses que cobre defeitos iniciais, apresentando os modelos de segunda mão como uma opção mais barata, enquanto os modelos de placas novas continuam a subir. Aqui no Brasil, infelizmente, não é uma opção, porque as pessoas compram placa de vídeo usada, vendem, né, placa de vídeo usada como se fosse nova, principalmente no preço. A galera não tem uma noção de comunidade nesse sentido, é sempre o meu vale mais que o seu. Lá no Japão, a previsão ali da distribuidora era de 20% a 40% de aumento nos preços, isso lá no Japão. Aqui no Brasil pode se refletir, eu não vou dizer que vai, mas pode se refletir. E o mais curioso dessa notícia aqui é quando eles falam que alguns pedidos não puderam ser cumpridos, né? Ela cancelou encomendas existentes que não puderam ser atendidas com os preços anteriores. Isso aqui bate justamente no que eu falo para vocês. O lojista, o distribuidor e tal, ele às vezes aumenta o preço porque ele precisa compensar justamente a compra da placa. Ah, mas por que o cara não vende mais barato se o preço não caiu? Porque se existe um aumento de preço previsto, ele já tem que aumentar direto nesse produto que ele já comprou no estoque mais barato, porque ele sabe que se ele vender, ele não consegue comprar no mesmo preço depois. Então, é um movimento de mercado normal. Fora isso, fora essas informações, tem também atualização sobre placas-mãe. A gente já trouxe aqui uma informação de que algumas fabricantes estavam, inclusive, vendendo muito mais barato placas-mãe high-end, porque não estava tendo demanda. Então, estava com uma demanda muito baixa de placas. O que se deve imaginar? Pô, é bom, né? Se tem baixa demanda e alta procura, é bom. Sim e não. É bom para compra imediata, é ruim para compras futuras. Por quê? Quando você produz em menor volume a placa, significa que também você vai ter que cobrar um preço mais elevado, porque o custo de produção sobe. Os produtos ganham bastante abertura no mercado com o volume, porque daí você consegue contratar grandes volumes na fábrica, baratear o custo e com isso entregar. Você enche mais container, você fabrica mais placa, compra mais hora de fábrica, compra mais componente, em quantidade é mais barato também. Então isso pode impactar diretamente os preços negativamente. As placas-mãe high-end que estavam vendo agora e que estão num preço bom, se eu fosse vocês, aproveitava, porque segundo a informação aqui, ó, a Asus, Gigabyte e MSI estão preparando mais uma rodada de aumento de preço de placa-mãe para o 3º trimestre de 2026. A informação vem do Board Channels, um canal especializado na distribuição de placas de vídeo e placas-mãe. Segundo o relatório, os preços das placas de circuito impresso, PCBs, utilizadas em placas-mãe para o consumidor, devem aumentar em pelo menos 50% durante 2026. Os custos do cobre, dos capacitores de montagem em superfície, dos componentes de energia e dos chips controladores de suporte também aumentaram, ou seja, não é mais somente o custo de PCB ou a placa ou a fabricante querendo ganhar mais dinheiro, os próprios componentezinhos da placa-mãe aumentaram de preço, que já era esperado porque a demanda para outros mercados está brigando, né? A redução das remessas aumenta a pressão sobre as margens de lucro. Os aumentos do preço ocorrem em um momento de queda contínua na demanda por hardware para PCs montados por usuários. As remessas de placas-mãe diminuíram, deixando os fabricantes com menos unidades para distribuir, o que aumenta os custos de desenvolvimento, produção e logística. Talvez o lançamento de dezenas, se não centenas de modelos para o socket da geração atual tenham contribuído para o problema. A Board Channels afirma que os fabricantes têm tido dificuldades em repassar integralmente o aumento de custo aos clientes. Portanto, espera-se que a Asus, Gigabyte e MSI ajustem os preços praticados nos canais de distribuição durante o 3º trimestre para reestabelecer suas margens de lucro e as dos distribuidores. Por que eu acredito que isso está acontecendo? As fabricantes estão tendo que absorver esse custo porque a procura já está muito baixa. E aí, se você chega para o distribuidor e fala que você precisa vender mais placa-mãe, ele vai falar que não, porque ele vai ter que empatar uma grana num produto que não está vendendo. Então, imagina que você tem uma loja, cara, o fabricante de placa-mãe, a Asus, a Gigabyte, chega e fala assim: eu consigo te fazer esse preço, mas você tem que ir comprando uma quantidade X de placas. E aí eu compro 1000 placas, vende 500, não tem problema, compro mais 1000 placas, vendi só 300, aí você já vai ficando com um backlog, com um estoque gigantesco. Isso, além de ser dinheiro empatado, ele vai tomando prejuízo, porque você tá com o dinheiro parado ali, você tem que pagar armazenamento, já pagou imposto, pagou um monte de coisa, ou paga imposto da venda, ou pagou o frete, e é um dinheiro parado. Dinheiro parado não faz dinheiro. Isso já assustaria os clientes. Ou seja, se chega a Gigabyte e fala, você precisa comprar placa, eu não, eu já tô com o dinheiro empatado aqui. Só que em algum momento isso vai ter que custar, e parece que vai
vai ser agora. Ou seja, quando eles forem comprar, eles vão ver o preço e o preço vai estar mais alto. E aí sim eles vão segurar mais. Isso tudo vai atrasando cada vez mais o mercado de PCs. Lembra, é um mercado que, graças à quantidade, ao volume, a gente conseguiu comprar várias peças que eram inacessíveis antes. Vale ressaltar que os fabricantes de CPUs fizeram pouco esforço esse ano para persuadir os consumidores a montar novos PCs. A série Core Ultra 200 representa praticamente o fim da linha para grandes lançamentos de CPUs na plataforma atual da Intel, enquanto a AMD não mencionou processadores Zen 6 para o consumidor final, nem na Computex e nem na Advanced AI. Em vez disso, anunciou modelos atualizados, a maioria com preços acima do orçamento para usuários casuais de PC. Com o aumento dos preços da memória RAM, praticamente não há motivos para fazer um upgrade agora. A ironia é que muitos dos novos recursos das placas-mãe têm sido concentrados no suporte à memória, enquanto o aumento dos preços das placas-mãe só reduziria ainda mais o interesse. Essa é a grande ironia da história, porque é claro, é só não comprar que o preço baixa. Deveria ser, né? Porque você pressiona o vendedor ou a fabricante, seja lá quem for, a diminuir os preços. Por quê? Porque senão ela vai ficar com mais estoque. Só que existe uma história reversa nisso também. Quando você não compra porque o preço tá muito alto e tal, não sei o que acontece? Ela vende menos. O lojista vende menos, o lojista encomenda menos do distribuidor, que encomenda menos da fabricante, que compra menos componentes e que fabrica menos e que precisa menos da fábrica, que pode ser utilizada agora para fabricantes de inteligência artificial. Tá brincando comigo? Brigadeiro? Quando você pressiona um setor do mercado, você tá com inteligência artificial pressionando o setor de computadores domésticos, ou seja, o PC que você usa na sua casa, do que o cara do mercadinho, da vendinha precisa, que o banco precisa, que todo mundo precisa. Esse PC doméstico, ou pelo menos o desktop, ele é uma fatia menor. Dentro da própria ASUS. A ASUS, por exemplo, fabrica placa-mãe para data center também, a Gigabyte também, várias fabricantes fazem isso. Dentro da própria fabricante, quando você começa a pressionar esse setor, do tipo assim, peraí, eu tô ocupando esse espaço de produção para vender o produto a prejuízo ou para vender pouco, então eu vou fazer o quê? Eu vou expandir esse outro mercado que já tá grande e vou engolindo o mercado menor. Então, quando diminui o interesse, a venda e a margem de lucro dos produtos para o nosso mercado, isso facilita para os outros conseguirem absorver. Era a mesma história do é só não comprar que o preço baixa das placas de vídeo para mineração. O preço nunca baixou porque vocês não compraram, infelizmente. Algumas marcas, em algumas ocasiões, puderam vender a prejuízo, inclusive, as placas, porque eles precisavam mover estoque. Só que essas placas para mineração, na época, quando você não comprava aquela placa, o minerador comprava 10 vezes mais. Então o que acontecia é só que a fabricante começava a migrar a fabricação daquela placa para outras que fossem especificamente para mineração. É meio que o que está acontecendo agora. Ele não vai pegar sua 5060 e vender para o cara da inteligência artificial. Mas a ASUS, por exemplo, pode simplesmente mudar o foco da sua fábrica para que ela rode mais horas fabricando produtos para inteligência artificial do que produtos para o seu computador ou para o seu notebook, para o seu ROG Ally. Por quê? Porque as pessoas não estão comprando, não existem margem, né? A margem não existe e está em outro mercado, então eles vão saturar o outro mercado. E aí, na verdade, fica mais barato, provavelmente, né? Se bem que a gente está num déficit muito grande, mas vamos supor que tivesse numa situação equilibrada de mercado, ia ficar mais barato para IA, que definitivamente não ia baixar o custo pra gente. Então, a situação, ela não é muito boa, a tendência não é melhorar, infelizmente. Eu não vou fazer previsões, porque eu não tenho esse poder, senão eu tava jogando nas ações, né? Mas, segundo as informações e fazendo a leitura do mercado, os preços aumentaram. A boa notícia para quem comprou agora é que segurou bastante. Então, é o que eu disse, cara, 9070 XT ainda continua sendo uma excelente compra. Ainda dá para comprar, tem muita coisa boa para comprar. Se você não precisa, excelente, não compre. Não é porque é só não comprar que o preço baixa, é porque você não precisa. Agora, se você precisa ou tem o desejo de fazer upgrade, essas são as informações. Eu não tenho como dizer para vocês que amanhã vai subir ou descer o preço, mas baseado nas informações que nós temos aqui, a tendência é que o preço suba. Isso aí é só um jogo das fabricantes para poder aumentar o preço e a gente pagar o preço mais caro, sabendo que não tem demanda. Não, eles não estão mentindo que não tem demanda. Todas as empresas de hardware e do ramo, né, de desktops e de computadores pessoais e tal, disseram abertamente, inclusive pro Gamers Nexus, no documentário que ele fez, que eles perderam, na época, até 40% de mercado. Eles não estão mentindo. Não existe essa parte da conspiração, não fecha a conta porque eles não estão mentindo nisso. Então eles não estão fingindo uma escassez para vender mais caro, porque eles não precisam fazer isso. É um movimento válido e poderia ter acontecido, já aconteceu e acontece? Sim, você não tá maluco nesse sentido. Só que a leitura está equivocada no sentido de que eles podem simplesmente realocar essa demanda. Por que não baixa se não tá vendendo? Porque existe uma pressão para que o produto, outro tipo de produto seja fabricado no lugar da linha de produção do seu hardware. Mais uma vez, não precisa comprar se você não tem que comprar.
comprar, não compra, é só não comprar que o preço baixa, faz o que você quiser, não tem problema. Mas a leitura de mercado é essa. Infelizmente, nós temos aumento de preço nas placas de vídeo da AMD, tivemos aumento de preço nas placas de vídeo da NVIDIA, vai ter aumento de preço nas placas-mães, segundo informações, e a gente já falou sobre armazenamento, que, enfim, armazenamento e memória RAM. Parece que para armazenamento teve alguma coisa boa, aí você vai ter que se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos pra gente falar aí a atualização do armazenamento, mas pelo menos para memória, a situação continua a mesma, até para pior, né? Porque se já compraram todo o estoque do ano que vem, não existe nenhum espaço para a memória aumentar de preço. Na verdade, aquela linha de produção que está sendo alocada agora pro ano que vem, a memória que nós temos pro ano que vem é o que tem. Se aumentar a demanda, só piora o preço. Não tem a mínima chance, nenhum espaço de diminuir. Esse que é o problema, tá? Então, a informação para você fazer com ela o que for mais útil, se inscreve no canal, clica no sininho, deixa o likezão aí e comenta se vocês compram ou esperam. Vocês vão esperar o grande apocalipse da IA.